Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. A oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, a oração não tem que ser algo para aparecer para os outros. Não que seja errado você orar em público. Mas o teu objetivo principal não pode ser mostrar para os outros que você é mais espiritual que eles, por isso você está orando na frente de todo mundo, ok? Porque com a palavra que diz, eles já receberam a sua recompensa. E qual é a sua recompensa? A resposta da oração? Não. É ser vistos pelos outros e ser idolatrado, vamos dizer assim, ou visto como alguém melhor que eles. Versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ou seja, quando nós oramos, nós e Deus, na nossa intimidade, certamente Deus nos ouve. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Olha que maravilhoso isso. Jesus Cristo é quem está trazendo esse exemplo, essa explicação para o povo, e ele deixou para nós um exemplo de como nós devemos orar a Deus, pedindo e clamando por todas as situações. Vamos ler esse exemplo. Diz assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só que exemplo de oração claríssima. E no final aqui, olha que legal a explicação que Jesus traz. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também os perdoará vocês. Mas, se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. É interessante que Jesus, ensinando a orar, ele chama a atenção a um detalhe muito importante, que é o perdão. Porque o perdão mata as pessoas, tira o prazer da vida das pessoas. O perdão não, a falta do perdão faz isso com elas. Mas não é o nosso tema de hoje. Falando de oração, eu quero falar para você que a oração tem que ser algo sincero, algo direto, como um pai conversa com o filho, como um filho conversa com o pai. Tem que ser algo simples e direto. E eu me lembro de um amigo que um dia, questionando ele como ele tinha se convertido e tudo mais, ele me contou o seguinte. Ele disse que trabalhava num banco e estava com problema com drogas, e aí foi mandado embora daquele banco. Mas ele tinha ganhado uma certa quantia e ele me contou que naquela época ele comprou uma moto que era a moto mais bonita e mais cara que existia. E era um jovem tudo e fazia muito sucesso com aquilo que ele tinha conquistado. Pois quando ele saiu daquele banco, ele vendeu a moto e eu me lembro bem da frase que ele disse. Ele disse assim, eu cheirei aquela moto inteirinha. Ou seja, eu comprei o valor daquela moto inteirinha em drogas, me tranquei no quarto e só saí de lá quando a droga acabou. E ele conta que ele saiu de lá, pegou um ônibus, estava indo para a casa de uma tia, e diz que toda a família falava que ele não tinha solução, que era só esperar e questão de tempo que um dia ele ia aparecer morto, porque ele estava envolvido com coisas erradas e aquilo não tinha futuro. E ele disse que ele estava dentro do ônibus e passando em frente a uma igreja, ele olhou para aquela igreja e pensou o seguinte, e orou. Sem religiosidade, sem um grande exemplo de oração, nada. Simplesmente conversou com Deus e disse o seguinte: Deus, se realmente o Senhor existe, se mostra a mim, me permite te conhecer, me permite entender tudo isso que está acontecendo comigo e me tira dessa situação, porque eu não tenho mais solução. O que eles falaram é verdade, eu vou morrer e é questão de tempo e eu não tenho mais para onde ir, para onde correr. E o fato, é claro que eu estou resumindo bastante toda essa história, mas o fato é que ele realmente um dia entrou naquela igreja, que foi onde eu conheci ele, e nós fizemos amizade, e ele se converteu, mudou de pensamento, mudou de atitude, e é claro, como a gente falou, quando a gente muda o pensamento, muda a atitude, mudamos os resultados também.
Hoje, já faz um tempinho isso, tá? Que são mais ou menos 25 anos, hoje ele mora em outra cidade, vai em outra igreja, mas o fato é que aquele cara que todo mundo dizia que era questão de tempo para morrer, se tornou uma pessoa bem-sucedida financeiramente, uma pessoa que tem uma família, 2 filhos, casado, e vive uma vida sadia de acordo com aquilo que Deus tinha planejado para ele. Fruto inicial do quê? De uma oração simples, sincera, um coração aberto. Então faça isso, converse com Deus. Não pense que você é indigno de entrar na presença de Deus, porque o véu do templo se rasgou, Deus abriu o acesso entre eu e Deus, entre você e Deus. Então ore, sinceramente, usando como exemplo esse exemplo de Jesus e usando como exemplo esse exemplo que eu te passei desse meu amigo. Ore, simplesmente converse com Deus, coloque diante dele as suas petições e certamente ele estará aí pronto para te ouvir e te abençoar. Combinado? Que Deus te abençoe.